Métodos de Range-Kutta. Bom, a ideia básica dos métodos de Range-Kutta é aproveitar a boa precisão dos métodos de série de Taylor, só que eliminar alguns dos seus problemas. Nós vimos anteriormente que existem métodos de série de Taylor de várias ordens. Quanto mais elevada a ordem do método de série de Taylor, melhores são os resultados. Só que quando você desenvolve um método de série de Taylor de alta ordem, o método acaba ficando muito extenso. Aquela expressão para calcular o yi mais 1 em função do yi e do xi, ela depende não só da função f que aparece no problema do valor inicial, mas como também depende de derivadas parciais da f. E vão aparecer mais derivadas parciais se o método for de ordem maior. Então isso acaba deixando os métodos de série de Taylor com um custo computacional muito alto. Uma alternativa aos métodos de série de Taylor são os métodos de Range-Kutta. Os métodos de Range-Kutta, eles não têm exatamente uma definição por uma fórmula, assim como os métodos de série de Taylor, onde nós apresentamos uma expressão. O método de série de Taylor de primeira ordem tinha uma determinada expressão, o método de série de Taylor de segunda ordem tinha uma outra determinada expressão e assim por diante. Os métodos de Range-Kutta, eles têm uma caracterização. E eles são caracterizados pelas seguintes condições. São métodos de passo 1. Eu ainda não tinha definido até o presente momento o que são métodos de passo 1 ou métodos de passo múltiplo, como eu vou comentar adiante, mas um método de passo 1 é um método como os métodos de série de Taylor, por exemplo, o método de Euler, onde você vai calcular a aproximação yi mais 1 a partir de um único valor anterior, que era o yi. Lembra? Então, a nossa solução numérica consiste em você determinar os valores de y1, y2 até yn, que são aproximações de y de x1, y de x2 até y de xn. Nesse processo, a gente calculava o y mais 1 utilizando um único valor anterior dessa sequência, que era o yi. Obviamente, os valores de x também podiam entrar. Então, por essa razão, porque a gente usa um único valor de y anterior na sequência, esses são métodos de passo 1. Se, por exemplo, para calcular o yi mais 2, a gente precisasse do yi mais 1 e do yi, de dois valores anteriores da sequência, a gente teria um método de passo múltiplo. Os métodos de Range-Kutta que a gente vai estudar agora são métodos de passo 1. Isso significa que eles são auto-iniciantes. O que quer dizer isso na prática? Quando é apresentado o PVI, o problema de valor inicial, você já consegue calcular as primeiras aproximações sem fazer nenhum ajuste, sem fazer uso de nenhum outro método. O y1 é calculado a partir do y0, que já aparece no problema, então a gente tem uma certa facilidade para iniciar o método. Não exigem o cálculo das derivadas parciais de f. Então lembra que nos métodos de série de Taylor, a gente tinha que calcular as derivadas parciais de f em relação a x e y, e a ordem dessas derivadas parciais ia depender aí da ordem do método que a gente estava construindo. Necessitam apenas do cálculo de f de xy em determinados pontos. Essa é uma diferença, né? Em vez de calcular as derivadas parciais da f sempre no mesmo ponto, a gente calcula a f em pontos distintos. Então, não é só no ponto x e y que vai aparecer f na expressão do método de Range-Kutta. Expandindo-se f de xy por Taylor em torno de x e y e agrupando-se os termos em relação às potências de h, a expressão do método de Range-Kutta coincide com o método de Taylor de mesma ordem. Essa parte aqui vai ficar mais clara quando a gente for explicar aqui o método de Range-Kutta de segunda ordem. Mas qualquer método, basicamente, que respeite essas três características, vai ser chamado de método de Range-Kutta. Método de Range-Kutta de primeira ordem. Então já vimos que o método de Euler é um método de série de Taylor de primeira ordem, e ele é dado por essa expressão aqui, nós estudamos isso. E observe que o método de Euler possui as propriedades anteriores como um método de Range-Kutta de ordem P igual a 1. Então observem, o que a gente tinha falado. Ele é um método de passo 1? Sim, é um método de passo 1. Aparecem derivadas parciais da f? Não, não aparecem derivadas parciais da f. Aparece f calculada em pontos quaisquer aí?
Parece, né? f de xi, y. Como ele já é um método de série de Taylor de primeira ordem, né? Essa expansão que fala aqui, ó, expandindo-se f de xy, é porque aqui, ó, quando a gente tem um método de Range-Kutta de determinada ordem, vai aparecer f de xy, mas esse xy aqui pode ser alguma coisa diferente, é f de alguém e outro alguém. E quando você desenvolve essa expressão em torno de xi, y, tende a aparecer um método de série de Taylor. Mas como esse aqui já é um método de série de Taylor, então ele já satisfaz automaticamente a última condição. Portanto, o método de Euler é um método de Range-Kutta de primeira ordem. Vamos falar agora dos métodos Range-Kutta de segunda ordem. Eu vou pular aqui os slides e vou para a parte onde ele faz uma dedução mais geral dos métodos Range-Kutta de segunda ordem. Forma geral dos métodos Range-Kutta de segunda ordem. Então a ideia é a seguinte: o que eu vou falar tá feito no livro da Ruggiero, mais ou menos uma explicação que eu estou propondo agora. É você propor um método yi mais 1, um método que tenha esse formato aqui, onde o yi mais 1 vai ser o yi mais h vezes uma certa constante a1 vezes f de x e y, mais h vezes uma constante a2 vezes f de primeira componente xi mais b1h, segunda componente yi mais b2h f de xi. Então a nossa proposta é que, de modo geral, os métodos Range-Kutta de segunda ordem sejam dados por uma expressão desse tipo. Mas para que essa expressão represente um método Range-Kutta de segunda ordem, a gente viu que essa expressão tem que ter certas características. Primeiro, é um método de passo 1? Sim. Para calcular o i de índice i mais 1, você usa só o i de índice i, é o que aparece aqui, ó. Sempre i de índice i. Então é de passo 1. Aparecem as derivadas parciais da função f? Não, não aparecem as derivadas parciais da função f. Mas aparece, né, com uma outra condição, a f calculada em pontos diferentes. Aparece, ó, f calculada nesse ponto e f calculada nesse outro ponto aqui. E aqui também, ó, f calculada num ponto. Falta a gente verificar a principal condição para definir uma coisa desse tipo como um método Range-Kutta de segunda ordem. A última condição seria o seguinte: se a gente pegar esse termo aqui, ó, f de tudo isso daqui, e desenvolver esse termo em série de Taylor para a função de duas variáveis em torno do ponto xi, y, será que a expressão resultante coincide com o método de série de Taylor de segunda ordem? Desprezados os termos de ordem maior, e isso vai ficar mais claro no desenvolvimento. Então eu vou pular aqui esse comentário, porque o que eu quero a partir dessa expressão, obter a cara geral dos métodos de Range-Kutta de segunda ordem. Vamos ver o seguinte: quais devem ser os parâmetros A1, A2, B1 e B2 para que isso aconteça, que isso seja de fato um método de Range-Kutta de segunda ordem. Respeite aquela última condição que eu disse anteriormente. O desenvolvimento de Taylor da função, tá vendo? Essa função aqui, em torno do ponto. Esse desenvolvimento de série de Taylor é um desenvolvimento de série de Taylor para funções de duas variáveis, que é muito parecido com o desenvolvimento de série de Taylor para funções de uma variável. A f calculada nesse par ordenado, ó, você tem uma componente aqui, uma outra componente, vai ser a f calculada no ponto ao redor do qual a gente está desenvolvendo a série, exatamente, só que aqui é um ponto, é um par ordenado, né? Exatamente como no caso de uma variável só. Na série de Taylor de função de uma variável, aqui ia aparecer a derivada da função calculada no ponto ao redor do qual você está desenvolvendo a série. Aqui, como a gente tem uma função de duas variáveis, a gente tem derivadas parciais. Então aparece primeiro a derivada parcial em x e depois aparece aqui a derivada parcial em y. Bom, mas aparece então a derivada parcial em x vezes, aí no caso da série de Taylor de função de uma variável, apareceria o quê? O cara que aparece aqui menos o ponto ao redor do qual a gente está desenvolvendo a série. Então seria tipo esse cara menos xi. Esse cara menos xi, ó, é isso aqui, ó, b1 vezes h. Aí aparece agora a outra derivada parcial de f em relação a y. Então aparece a derivada parcial de f em relação a y vezes o que aparece aqui na componente y menos o yi. Então fica B2HF, ó, B2HF de xy.
Mas aí você iria para as derivadas de segunda ordem. Quando a gente considerar as derivadas de segunda ordem, apareceria que a derivada de segunda ordem em relação a x, derivada de segunda ordem em relação a y, derivada mista de segunda ordem. Você ia ver que no desenvolvimento de série de Taylor, todas essas derivadas iam aparecer multiplicando o termo h ao quadrado. Então aqui ó, aparece mais, isso tudo é juntado numa única expressão, né? Termos de h ao quadrado. Dessa forma, o método de Runge-Kutta pode ser reescrito da seguinte maneira. Então a gente pega essa expressão aqui atrás, tá? E esse f desse cara todo aqui ó, é substituído por essa expressão que a gente escreveu aqui. Então, ó, essa parte inicial é igual a yi mais a1 hf de xi mais a2 vezes h, e agora aparece essa expressão aí em cima. F de xi B1h fx de xy mais B2h fxy vezes fy de xy mais os termos de h ao cubo. Por que termos de h ao cubo? Porque se vocês olharem aqui anteriormente, você tinha um h multiplicando toda essa expressão aqui. Só que esse f aqui foi substituído por isso aqui. Então tinha um h que vai multiplicar esses termos de h ao quadrado e aí vai aparecer os termos de h ao cubo fazendo a distributiva. No método de série de Taylor de segunda ordem, a gente despreza os termos de h ao cubo. Lembra? Isso faz parte daquele resto, daquele cara que a gente inclui no erro. Então, essa parte aqui a gente meio que ignora e vamos comparar essa expressão aqui com o método de série de Taylor de segunda ordem. Como devem ser os valores de A1, A2, B1 e B2 para que isso daqui seja igual à expressão deduzida no método de série de Taylor de segunda ordem. Só reescreve aqui os termos tirando esse colchete. Então, essa expressão, no final das contas, é escrita assim. Aqui foi colocado h em evidência, h ao quadrado em evidência. E agora a gente, de fato, compara o método que a gente escreveu anteriormente com o método de série de Taylor de segunda ordem. Então, essa expressão é o que a gente deduziu até agora. O método de Runge-Kutta de segunda ordem é dado por essa expressão aqui. Para que essa expressão aqui coincida com o método de série de Taylor de segunda ordem, no método de série de Taylor de segunda ordem, aqui a gente teria yi mais h sobre 2 f de xy mais h quadrado sobre 2 vezes fx fy. Então, o que a gente tem que ter para os dois métodos serem iguais? A1 mais A2 tem que ser igual a 1. Desculpe, acho que eu tinha falado errado, eu tinha falado h sobre 2 aqui era só h, tá? Então, isso aqui tem que ser igual a 1. A2B1 tem que ser igual a meio e A2B2 tem que ser igual a meio. Dessa maneira, essa expressão que aparece aqui fica realmente igual para qualquer xi, y, à expressão que aparece no método de série de Taylor de segunda ordem. Então você observa que esse sistema aqui é um sistema que tem 3 equações e 4 incógnitas, A1, A2, B1 e B2. Esse sistema aqui não é um sistema linear, mas ele também possui infinitas soluções, não tem uma única solução. Isso significa que para cada solução desse sistema, você encontraria um método Runge-Kutta de segunda ordem diferente. Aqui tem uma proposta de como a gente pode resolver esse sistema, né? Você escolhe o valor de uma variável, por exemplo, chamou A2 de um certo W diferente de zero, e aí você deduz quem é o A1, quem é o B1 e quem é o B2. E você teria aí uma expressão para o método de Runge-Kutta de segunda ordem de maneira geral. Para cada solução desse sistema, você tem então um método diferente e é aquilo que eu falei anteriormente. Os métodos de Runge-Kutta não são definidos por uma única expressão. Eles são caracterizados por algumas condições e qualquer método que satisfaça aquelas condições vai ser chamado de método de Runge-Kutta de determinada ordem. Os mais comuns aqui é você escolher o A1 e o A2 iguais a meio e o B1 e o B2 iguais a 1. Com essa escolha aparece um método que é dito lá atrás, eu vou até voltar,
esse aqui, o método de Euler aperfeiçoado. Se você tomar o A1 e o A2 iguais a meios, B1 e B2 iguais a 1, aparece o método de Euler aperfeiçoado. Outras opções também são comuns. Nós deduzimos então aí o método de Euler aperfeiçoado ou o método de Range-Kutta de segunda ordem de maneira geral, mas a gente poderia deduzir métodos Range-Kuttas de ordem maior. No caso de métodos de Range-Kutta de maior ordem, a gente tem um procedimento parecido. Existe aí uma expressão mais geral para esse tipo de método, onde o yi mais 1 vai ser calculado a partir de uma expressão onde aparece a f aplicada em 3 pontos diferentes. Então observe, né? No método de Euler, que é um método de Range-Kutta de primeira ordem, aparece a f calculada apenas em x, i, y. No método Range-Kutta de segunda ordem, aparece a função f calculada em 2 pontos distintos, um xi e yi, né? Vamos voltar aqui, e um outro ponto, tipo esse daqui. No método Range-Kutta de terceira ordem, aparece a f calculada em 3 pontos distintos e no de quarta ordem em 4 pontos distintos. Nessa expressão geral, aparecem algumas constantes a serem determinadas. Procedendo de maneira similar ao que nós fizemos no método de segunda ordem, a gente pode obter aí expressões para os métodos de terceira e quarta ordem. Assim como no método de segunda ordem não existe uma única expressão que define o método de Range-Kutta de segunda ordem, para o Range-Kutta de terceira e quarta ordem não existem únicas expressões. Mas, seguindo, por exemplo, o livro da Ruggiero, a gente vai adotar aqui as seguintes expressões para métodos Range-Kutta de terceira e quarta ordem. Essa expressão que eu estou usando, ela está no livro da Ruggiero, no capítulo 8, na edição que eu tenho, está na página 331. Exatamente essa expressão. Então, o método é dado por yi mais 1 igual a yi mais 2 nonos, multiplica K1, onde K1 é isso, mais 1 terço K2. K2 é isso daqui, observa que a gente tem que calcular primeiro o K1 para depois calcular o K2, mais 4 nonos de K3, onde o K3 é essa expressão. Novamente, para calcular o K3, tem que estar calculado o K2. Uma observação também importante é que K1, K2, K3 são valores que têm que ser recalculados a cada iteração. Ou seja, cada vez que você mudar o i, você tem que recalcular esses caras aqui para montar essa expressão. E o Range-Kutta de quarta ordem, que é dado por essa expressão aqui. yi mais 1 é igual a yi mais 1 sexto de K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4, onde K1 é essa expressão, o K2 é essa expressão aqui, que depende de K1, o K3 é isso, que depende de K2, e o K4 é isso, que depende de K4. Essa expressão, como eu já disse, pode ser encontrada no livro da Ruggiero, no capítulo 8, na minha edição, é a página 331. Então, esses são métodos de passo 1 de alta precisão e são mais vantajosos do que os métodos de série de Taylor de terceira e quarta ordem. Então, observações. Os métodos de Range-Kutta, apesar de serem auto-iniciáveis, pois são de passo 1, né, e não trabalham com as derivadas ER, apresentam a desvantagem de não haver para eles uma estimativa simples para o erro, o que inclusive poderia ajudar na escolha do passo H. Porque nos métodos de série de Taylor, a gente tinha lá o erro de truncamento local, que aparecia imediatamente quando a gente fazia a série de Taylor. Então a gente tinha uma estimativa do erro cometido, pelo menos o erro local. A gente não vai estudar muito a fundo os métodos de Range-Kutta, então o nosso objetivo principal, que é o que está na lista, é pelo menos saber aplicar esses métodos. Vamos fazer então agora 2 exemplos de aplicação dos métodos de Range-Kutta de segunda ordem e um de ordem superior, terceira ou quarta ordem. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação do método de Range-Kutta para resolver esse PVI de primeira ordem. Então, esse é o mesmo PVI que a gente usou anteriormente quando a gente aplicou o método de Euler, que está no livro da Ruggiero, é o exemplo 3 da página 332. Eu só estou fazendo aqui um H diferente do que eles trabalham lá.
A solução exata desse problema a gente já tinha visto anteriormente. É esse y aqui, y de x igual a x sobre 2 mais 2 sobre x. E o método, o Range-Kutta de segunda ordem, é dado por essa expressão que também já foi deduzida anteriormente. Aqui eu coloquei o h sobre 2 em evidência para escrever dessa forma. Eu vou, para encurtar essa expressão, também escrever que yi mais 1 é igual a yi mais h sobre 2, que multiplica k1 mais k2, onde o k1 é o f de x e yi, e o k2 é o f de xi mais h e yi mais hk1. O meu y1, então, vou pegar essa expressão aqui e vou fazer o i igual a zero. Meu y1 é igual a y0 mais h sobre 2, k1 mais k2. Vamos tomar aqui, eu esqueci de dizer, o h igual a 0,2. Ou seja, eu estou considerando o meu intervalo AB dividido em 5 subintervalos. Então, n é igual a 5. Eu vou inicialmente calcular o K1. O meu K1 seria o f de x0, y0. Nessa primeira conta. O f a gente também já utilizou anteriormente. O f é o que aparece aqui quando a gente isola o y', então vai ficar 1 menos y sobre x. Nesse caso aqui, vai ser 1 menos y0 sobre x0. O meu y0 é igual a 2, a gente já tinha visto isso no exemplo anterior. E o meu x0 também é igual a 2. Mas k1 deu 0. O k2 vai ser igual a f de x0 mais h, vírgula, y0 mais hk1, mas o k1 era 0, então aqui fica só y0. Então, quem que é a minha função f, né? É 1 menos a componente y, que aqui é o y0, dividido pela componente x, que aqui é x0 mais h. Então, isso aqui vai ser 1 menos, o meu y0 é 2, o meu x0 era 2 também, mais o h, que é 0,2, vai ficar 2,2. A gente tem aqui o o k2 é igual a 0,0909 aproximadamente. Portanto, y1 é igual a y0, que é 2, mais h sobre 2, 0,2 sobre 2, que multiplica o k1, que é 0, mais o k2, que é 0,0909. Y1 é igual a 2,0091, considerando aqui o arredondamento com 4 casas decimais. Então agora eu vou adiantar as contas e vou colocar os resultados aqui numa tabela como a gente costumava fazer nos exemplos anteriores. Vou colocar aqui os valores de x e todos que a gente não precisa calcular com o método. Aqui começa com 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 e 3. Os valores de y e esse aqui é o 2, né, que coincide com a solução exata. Aqui seria 2,0091 com um arredondamento. Depois 2,0333, 2,0692, 2,1143 e 2,1667. A solução exata, a gente tem o y de x0 é 2, o y de x1 é 2,0091 com arredondamento. O próximo
2,0333, 2,0692, 2,1143, e aqui com essas 4 casas decimais, a gente vê que o resultado aproximado deu igual ao resultado da solução exata. Isso que é uma aproximação, né? Se a gente fosse ver mais casas decimais, é claro que teria alguma diferença. Bom, pessoal, então aqui eu vou apresentar para vocês o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente vai aplicar o método Range-Kutta de 4ª ordem. Então, você tem aqui o PVI com a condição inicial. A nossa função f de x, y é 1 menos y sobre x, x0 igual a 2, y0 igual a 2. Esse método é muito mais preciso do que o Range-Kutta de 2ª ordem. Então, aqui em vez de a gente tomar o h igual a 0,2, a gente vai tomar h igual a 0,5. Se a gente estivesse usando o mesmo método, o Range-Kutta de 2ª ordem, quando a gente aumenta o h, você tende a aumentar o erro. Lá a gente tinha obtido a solução aproximada igual à solução exata, então pode ser que com h igual a 0,5 a gente obtivesse uma solução não tão precisa. O método de Range-Kutta de 4ª ordem que a gente vai usar é dado por essas expressões aqui. Lembrando que o método Range-Kutta de qualquer ordem, ele não é definido por uma única expressão. Existem vários métodos Range-Kutta de 4ª ordem, de 3ª ordem e de 2ª ordem. A gente vai trabalhar com esses que eu apresentei num vídeo anterior, que são os mesmos que estão no livro da Ruggiero. Aqui, eu não vou detalhar as contas, mas eu estou calculando K1, K2, K3, K4 para cada i, e depois eu vou e calculo o y i mais 1 a partir do y i. Então a gente tem o y0, já começa a fazer as contas. Fazendo essas contas, com esse método Range-Kutta de 4ª ordem, a gente obtém a seguinte tabela aí como resultado. Os valores de x, 2, 2,5 e 3, né? Aumentando aí de meio em meio. Os valores de y, essa coluna então foi calculada utilizando essa expressão aqui em cima. Vocês podem até repetir as contas para ver se vocês têm alguma dificuldade, para ver se vocês entenderam direitinho como é avaliada essas expressões. A gente obteve aí o y0, o y0 sempre bate, né, com a solução exata, o y1, 2,05, que é aproximadamente o y de x1, que também é 2,05. O y2, que é 2,1667, considerando arredondamento, é igual à solução exata, o y de 3, 2,1667. Então a gente vê que esse é um método de alta precisão, mesmo a gente tendo aumentado o h consideravelmente em relação ao caso anterior, a gente ainda obteve os resultados com a mesma precisão, com erro zero